Pega a visão do canal do Guerreiro. Hoje eu quero trazer um assunto muito interessante, né? Repare o altar e obtenha ousadia. Hoje eu estou gravando aqui esse devocional aqui do Monte de Taipas. Nada místico, tá, irmãos? Eu venho porque é um lugar muito gostoso, é bem tranquilo, é saudável, faço uma caminhada, não me torna melhor do que ninguém vir orar no monte, mas é muito saudável e Jesus praticava isso também. Sempre deixo uma ênfase, não me torna mais espiritual, ou não, faz bem para mim, é um local gostoso, onde eu tenho particular com Deus e sou renovado espiritualmente. Nada além disso. Em 1 Reis capítulo 18, do versículo 20 ao 40, tem aquela grande batalha que foi travado de Elias contra os profetas de Baal e os profetas de Jezebel. Eu queria trazer algo muito interessante, porque tem batalhas que você tem que entrar, mas tem uma ordem importante para você seguir, para que haja uma restauração da presença de Deus sobre a tua vida. Você tem que ser o altar de Deus, né? Você tem que ser o altar de Deus, tem que se manifestar na tua vida. E reparar o altar tem certas regras. E eu queria falar sobre isso nesse devocional, né? Então nós vemos que... Eu vou ler aqui do 27 ao 30. Sucedeu que ao meio-dia Elias zombava deles dizendo: clamai em altas vozes, porque ele é um Deus minúsculo. Pode ser que esteja falando, ou que tenha alguma coisa que fazer, ou que intente alguma viagem, talvez esteja dormindo. Elias afrontando os profetas de Baal. E necessita que acorde. E eles clamavam em alta voz, e conforme o seu costume, se retalhavam com facas e com lancetas, até correr sangue sobre eles. Também sucedeu que, passado o meio-dia, profetizaram eles até a hora de se oferecer o sacrifício da tarde. Porém não houve voz, ninguém respondeu nem entendeu na batalha que estava sendo travada. Porque eles queriam que a manifestação do Deus verdadeiro se manifestasse ali no Monte Carmelo. Por isso a batalha. Então Elias disse ao povo: chegai-vos a mim. E o povo se achegou a ele. E Elias reparou o altar que havia sido derrubado. Reparou o altar que havia sido derrubado. Tomou 12 pedras, conforme o número das tribos dos filhos de Jacó, a qual viera a palavra do Senhor dizendo: Israel será o teu nome. E com as pedras edificou o altar em nome do Senhor. Depois fez em redor do altar um rego, que podiam caber 2 medidas de semente. Então armou a lenha e dividiu o novilho em pedaços, e pôs sobre a lenha e disse: enchei de água 4 cântaros, e derramai sobre o holocausto e sobre a lenha. E disse ainda: fazei-o segunda vez, e o fizeram segunda vez. De novo disse: fazei-o terceira vez, e o fizeram terceira vez. De maneira que a água corria ao redor do altar, e ele encheu de água também o rego. Sucedeu, pois, que, sendo já hora de se oferecer o sacrifício da tarde, o profeta Elias se chegou e disse: ó Senhor, Deus de Abraão, de Isaque e de Israel, seja manifestado hoje que tu és Deus de Israel, e que eu sou teu servo, e que conforme a tua palavra tenho feito todas essas coisas. Responde-me, ó Senhor, responde-me, versículo 30, do capítulo 18 de 1 Reis. Responde-me, ó Senhor, responde-me, para que este povo conheça que tu, ó Senhor, é Deus, que tu fizeste voltar o seu coração. Então caiu o fogo do Senhor e consumiu o holocausto, a lenha, as pedras e o pó, e ainda lambeu a água que estava no rego. Quando o povo viu isto, prostraram-se todos com o rosto em terra e disseram: o Senhor é Deus, o Senhor é Deus, o Senhor é Deus. Manifestação tremenda do poder de Deus. E eu queria passar para vocês aqui 4 atitudes para restaurar o altar de Deus para a manifestação da sua presença. Você precisa que essa chama que vem do alto, que purifica, que santifica, seja manifesta através da tua vida, para que essa ousadia na autoridade, porque cada vez mais está se acirrando, cada vez mais o inimigo das nossas almas está querendo se manifestar, está querendo afrontar o povo de Deus, sabendo que já é chegada a última hora. Ele já está tentando arrebanhar o máximo, porque a vitória é do Senhor Jesus, e ponto final, está determinado. Mas ele sabe que ele é um derrotado, o inimigo das nossas almas, e ele quer fazer barulho. Mas nós precisamos de ter a ousadia, assim como Elias teve, para desbancar
essas autoridades malignas da nossa nação. Buscar a presença com integridade. Somos falhos, somos, mas Deus está procurando homens e mulheres, crianças, jovens, que sejam cheios do Espírito Santo, com o altar restaurado, para que a plenitude da presença dele seja manifesta em nossa nação. Para que, assim como acontecia com os heróis da fé, nem ter que abrir a boca, só de caminhar em determinados ambientes, a presença de Deus se manifestar. Mas é necessário restaurar o altar. Eu queria passar 4 atitudes para que o altar seja restaurado. Em 2 Crônicas 7,14, antes da manifestação gloriosa no templo de Salomão, houve um direcionamento de Deus para o povo. Passagem bem conhecida, mas ela precisa ser praticada. 2 Crônicas 7,14. E se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e buscar a minha face e se desviar dos maus caminhos, então eu ouvirei do céu, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. 4 atitudes necessárias para que a presença de Deus se manifeste em nosso meio, através das nossas vidas, nas nossas igrejas, e que essa afronta desse barulho maligno venham recuar e nós avançarmos. Entenda, as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. O que isso representa? As portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Então as portas têm que ser derrubadas. As portas do inferno. Então as portas têm que ser derrubadas e a igreja avançar e o nome do Senhor ser glorificado. Mas é necessário estarmos com o altar restaurado. Primeiro tópico, se humilhar. Reconhecer quem é Deus e quem nós somos. Criatura diante de um Criador, a qual Ele quer nos chamar de filho. Até nós reconhecemos Jesus Cristo como o único e suficiente Salvador na nossa alma, nós somos criatura. A partir do momento que nós reconhecemos a obra que foi feita para pagar os nossos pecados, nós somos chamados de filhos de Deus, assim como está em João 1,12. Todo aquele que o receber tem a Jesus Cristo tem autoridade para ser chamado filho de Deus. Então a primeira coisa, o que é humilhar? Pode ser considerado um verbo prenominal, que significa mostrar humildade, ou se submeter ou render a alguma pessoa. Se humilhar é se render ao Todo-Poderoso e saber que nós somos pó. Mesmo sendo pó, Deus tem um carinho tremendo pela minha vida e pela tua vida. Outra coisa, segundo tópico, orar. É o que eu estou fazendo, aqui outras pessoas estão fazendo aqui, é conversar com Deus sem reservas. Por isso que é bom um monte. Você não tem reserva, você abre o teu coração. Às vezes você vai orar ali na igreja, com o irmão do lado, tem uns que quer ouvir a tua oração para saber. Aqui não, irmãos, aqui é liberdade na oração. Você pode orar, abrir o teu coração, suplicar, gritar. Ninguém vai se incomodar. Ninguém vai se incomodar. É uma conversa entre dois parceiros distintos, um diálogo entre crente e Deus. Podemos desenvolver oração com Deus através do louvor, tem gente confessando o nosso pecado. Confessa, irmão. Ou agradecendo continuamente pelos pedidos alcançados. Eu estou aqui confessando, agradecendo, e a vida segue em oração para que o nome dele seja glorificado e exaltado. Outra coisa interessante, irmão. Então, a primeira coisa é se humilhar, segunda coisa é orar. Terceira coisa é buscar a face de Deus. Como buscar a face de Deus? Congregando, tendo como hoje, tem culto de manhã, talvez eu participe ali do Bom Retiro. À noite estarei ali na de Brasília Bonilha, recebendo o nosso novo pastor, pastor Anderson, a família dele, agradecendo a Deus por mais um período, agradecendo a Deus pelo que saiu, pastor David, agradecendo a Deus pelo que está chegando, pastor Anderson. Nós somos servos de Deus e merecemos honrar aqueles que Deus... temos por obrigação honrar aqueles que estão à frente para orar e interceder pelas nossas famílias. Então buscar a face de Deus, meditar na palavra de Deus, praticar a palavra de Deus em espírito e em verdade, como um verdadeiro adorador. Deus está procurando os verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade, né? Precisa congregar, irmão. Sai fora desse título de desengrejado, você precisa receber. O Salmo de número 133 tem que se manifestar na tua vida, e ele se manifesta dentro da congregação. Ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. É como o óleo é a presença que desce sobre a barba e nos envolve, nos fortifica e nos fortalece.
Não tem como, você tem que entregar a parcela daquilo que Deus está entregando nas tuas mãos. Sai fora esses murmuradores, irmãos, que são críticos contra aquilo que nós seguimos como doutrina. São as que menos praticam as coisas que Deus e tem a vida bagunçadinha. Sai fora desses barulhos. Unja teu ouvido, né? Que o óleo que desce do alto vem ungir os teus olhos, teu ouvido e a tua boca para te santificar. Amém? Outra coisa, sabe o que eu acho interessante? A ordem de Deus é tão interessante nesse cronograma que ele vai pedindo para você se aproximar dele e depois que ele começa a cobrar. Você vê que é o último tópico ele fala, se desviar dos maus caminhos. Você vê que é interessante como Deus ele vai nos limpando? É um trabalho de dentro para fora, irmãos. É de dentro para fora. Por isso que há muitos sepulcros caiados dentro da igreja. Que por fora manifesta algo, mas por dentro está podre, está enrolado. É necessário a transformação de dentro para fora. Você vê que é o último tópico que Deus vai cobrar em 2 Crônicas 7,14, se desviar dos maus caminhos. E é tão interessante, porque se você praticar os dois principais mandamentos deixados por Jesus Cristo, você consegue desviar-se dos maus caminhos. Qual é os dois mandamentos? Mateus 22, 37 a 39. Respondeu-lhe Jesus, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento. Este é o grande primeiro mandamento. E o segundo, semelhante a este, é amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Desses dois mandamentos depende toda a lei e os profetas. Praticando esses dois mandamentos, você se desvia do mal, irmão. Né? Então que você restaure o altar, se humilhando, orando, buscando a face do Senhor e se afastando dos maus caminhos. Para finalizar, a nação madureira está debaixo de uma palavra liberada no altar que iremos fazer coisas maiores. Não é com prepotência, não é com arrogância, não é com soberba. É pela palavra de Deus, porque em João 14:12 está escrito, em verdade vos digo que aquele que crê em mim, esse também fará as obras que eu faço, e fará maiores do que essas, porque eu vou para o Pai. E tudo quando pedires em meu nome eu farei, para que o Pai seja glorificado no Filho. Se me pedirmos alguma coisa em meu nome, eu a farei. Se amardes, guardarei os meus mandamentos. Pedir em nome de Jesus é com sabedoria daquilo que está dentro e pautado na palavra de Deus. Não é pedidos aleatórios, sem fundamento, não. É pedidos pautados naquilo que Jesus nos ensinou. E Ele vai dar a resposta. Aquilo que você quer pedir salvação para um familiar, está pautado na palavra de Deus. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Né? Você quer pedir saúde, Deus tem saúde para você. Ele é o Jeová Rafa, Ele tem saúde para você. Você quer pedir para que outras pessoas sejam libertas, Ele quer isso. Então pedidos pautados naquilo que a palavra nos dá como autoridade. Você vê Elias nessa passagem, em Reis 18, do 20 a 40, ele foi de encontro a um aprisionamento que os profetas de Baal estavam fazendo para a nação de Israel. O pedido dele, da manifestação, foi para que uma nação fosse liberta e reconhecesse quem era Deus. E o pedido foi aceito. Lidar com Deus é mais fácil do que a gente imagina, irmãos. Quanto mais você vai se aproximando de Deus, mais Ele vai se manifestando na simplicidade. E é isso que Ele quer fazer na minha vida e na tua vida. Pega a visão do canal do Guerreiro, hoje é domingo, primeiro dia da semana, 5 de janeiro. Busque estar na presença de Deus, busque se humilhar, e orar, e buscar a presença de Deus, se afastar dos maus caminhos, para que o teu altar seja restaurado e a plenitude de Deus se manifeste na tua vida. Pega a visão do canal do Guerreiro, compartilhe esse devocional e medite nos versículos que eu estou passando. Confirma na palavra de Deus.